Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Copito Cast. Eu sou Ítalo. Eu sou o Ítalo. E hoje temos uma convidada muito importante, o pouco papo que a gente bateu, a gente já viu que é uma pessoa que pode agregar muito para nossa audiência, para o nosso município e também para nossa igreja, né? Então seja bem-vinda. Essa aqui é a pastora Adriana Rocha, que tá ali o nome atrás. Então seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Bide, boa noite, Pastor Norton. Uma honra estar aqui no Copito Cast. E boa noite a todos, prazer em bater esse papo com vocês. Show de bola. Então, seguindo a nossa pauta ainda de candidatos a vereador e trazendo pessoas, já para contextualizar você, no primeiro episódio a gente trouxe um parceiro de negócios nosso, que a gente é cliente nosso, né? Que falou muito da área da saúde, certo? E o segundo foi um irmão também da nossa igreja ali, que falou que ele também tem um aspecto focado na saúde, mas para pessoas com neurodivergência, né? Então, para esse auxílio, até sei que você vai falar um pouquinho disso no decorrer do nosso papo, mas já para contextualizar você. Mas antes de falarmos de campanha, falarmos de propostas e melhorias, a gente gostaria de realmente conhecer quem é a pastora Adriana, qual que é a sua trajetória. Você é de São José, você não é de São José, você morou em outro estado? Então vamos lá. Eu sou a Adriana, né, esposa do Anderson. Nós somos pastores da 13ª IEQ. Nossa igreja fica na cidade de Jardim, aqui em São José dos Pinhais. Eu nasci na cidade de Bauru, não sei se vocês conhecem. Geralmente fala em Bauru, todo mundo lembra, né, do lanche, né? Sanduíche. Já bateu a fome aqui em todo mundo, né? Mas eu nasci em Bauru, fiquei em Bauru até os 22 anos, assim que eu terminei a faculdade. Eu passei num concurso público e eu fui assumir esta vaga em São Paulo. Então eu passei um período em São Paulo também. Depois eu conheci meu esposo, o pastor Anderson, casei e mudei. Daí começou a minha história no Paraná, que já duram 14 anos. Então, estou aqui há 14 anos, passei um período em Curitiba também, depois vim para São José dos Pinhais. Estamos pastoreando aqui há 8 anos. Que legal. Sou a mãe do Emanuel, esqueci de mencionar este fato tão importante, que eu tenho um filhinho de 4 anos, que eu amo de montão, né? Tô com saudade de estar mais tempo com ele nesse tempo de campanha, né? Sim. Mas que é nosso tesouro. Que legal. É interessante também a gente ressaltar essa questão dela ser pastora, porque, igual desde a gente falou no nosso primeiro episódio, a gente é envolvido com a igreja, a gente acredita no propósito de famílias, a gente acredita no propósito da igreja. Até colocando de novo, ele é pastor, obviamente, eu sou líder de adolescentes ali no espaço que a gente vai. Então, é interessante a gente... Desde o primeiro episódio a gente está falando, a gente tem que dar voz para as pessoas boas, porque as pessoas ruins elas não precisam de microfone, elas conseguem ter uma voz, mas pessoas boas a gente realmente tem que proporcionar, na medida do possível, uma abrangência maior para eles. Que bom. E me conte, como que você, beleza, uma pastora pensou ou começou a cogitar essa ideia de ir para o ramo da política? Então, eu sou, além de pastora, uma profissional da área de educação, né? Então, me formei nesta área, depois eu fiz meu mestrado nesta área, eu leciono em universidades, né, em cursos de pós-graduação. E eu sempre tive no meu coração que a minha profissão iria sempre contribuir para a sociedade e também para o meu ministério. E, de fato, contribui bastante, né? E nós sabemos da importância do engajamento de nós, como cristãos, na defesa dos nossos princípios e dos nossos valores. Então, a princípio, surgiu um convite, né? E é claro que às vezes a gente não se sente capaz, né? Será eu? Né? Tem tanta gente melhor, né? Mas depois a gente pensa, poxa, tudo aquilo que nós temos, Deus que deu. Deus deu a possibilidade de ter uma formação, uma boa formação, graças a Deus. Deus deu a possibilidade de lecionar em universidades. Por que eu não posso estar defendendo os valores e princípios cristãos? Então, aceitei este desafio, né? E estou neste desafio também para honrar o nome do nosso Deus e também na defesa dos nossos princípios e valores.
dentro dessa, né, da tua escolha e, né, do teu preparo na educação, nós temos muitas escolas rurais aqui em São José, sim. né? Você já tem uma ciência de qual estado, como é que elas estão assessoradas, como é que temos verbas para melhorar essa qualidade da educação lá? Realmente, né? Porque nós temos lá faxina, Sim, temos malhada, sim. temos, enfim, tantos lugares distantes, né? E que são, lógico, quanto mais distante, Sim. chegar à qualidade que tem no centro, no central, é mais complexo. Você pensa nisso, alguma coisa? Penso sim, Pastor Norton. Inclusive, neste período de campanha, uma preocupação que nós temos tido é de ouvir mais a população, né? E surge muito esta demanda da zona rural, seja na questão de mobilidade, né, e também das escolas acabam vindo bastante para nós porque é uma das nossas bandeiras principais, né, a educação. E nós vemos muita dificuldade, desde do acesso, né, muitas famílias reclamando da questão da segurança no transporte, que são ônibus sucateados, que têm sido destinados para a educação nesta área, né, e também até mesmo da qualidade, né, do ensino nesta área. Além de pensar na educação básica nesta área, uma demanda que surgiu bastante é o acesso para jovens e adolescentes, porque o jovem e o adolescente na zona rural ele tem pouco acesso a cursos e acaba sendo inviável, porque é perigoso. Como que ele vai até para um curso, para uma universidade, volta? O transporte está muito ruim em relação a horários. Eles têm uma dificuldade muito grande em horários e isso tem inviabilizado o acesso de jovens e adolescentes a uma formação de qualidade na zona rural. Então, acredito que isso precisa ser uma prioridade e precisa ter um olhar especial. Sim, porque nós temos várias empresas chegando, né? E nós fizemos, refazendo uma pergunta que nós temos no passado aqui, é que como preparar, né, essa juventude para que nós tenhamos a mão de obra especializada para, né, essas empresas que escolheram São José como né, centro de produção, ou seja, industrialização aqui. Tem alguma visão, parceria, sei lá, Senai, enfim, ou tem alguma coisa a mais já pensada nisso, né? Em São José tem alguns cursos de formação para jovens, né, relacionados ali a este trabalho mais de profissionalização, mas eles estão no centro, né? Então, é necessário expandir e é necessário melhorar o acesso. Estes cursos também ofertam muitas vagas durante o dia. E geralmente o jovem ele está trabalhando, né, por uma questão de sobrevivência, né? Sim. Ele trabalha durante o dia e ele precisa ter este acesso à noite também. Então acredito que é uma demanda muito importante que precisa ser vista e precisa expandir esta oferta no nosso município. Então tem um custo, né? Tudo tem custo, né? Por exemplo, assim, para esse transporte. Esse transporte é via pública, eles vão chegar ou existe alguma parceria para que eles ganhem passe escolar, enfim? Ou licitação, né? Tem algum projeto voltado a especificamente esse transporte, que hoje seria um dos maiores limitadores, vamos colocar assim, eu acredito que sim. Eu acredito que o transporte, em geral, ele está bem fragilizado, digamos assim, né, em São José. E assim, não que eu tenha pensado nisso como proposta. É algo que a gente precisa até mesmo ouvir mais a população, especialmente os jovens, e pensar em possibilidades, e pensar em melhorias nesta área, mas pensando no acesso, né, a cursos de qualidade para a profissionalização dos jovens, com certeza. O benefício poderia ser as próprias empresas chegando, né, providenciar esse transporte, né, aí gratuito para aqueles, né, assim, para o jovem aprendiz, enfim, né, seria acho que interessante pensar também, né, é uma ideia que me veio agora, né, por exemplo. As próprias empresas ou até mesmo, né, o acesso ali ao passe de estudante mesmo, né, seria a carteirinha de estudante seria uma possibilidade também. Teria que fazer ainda um estudo, ouvir bastante a população neste sentido, mas eu acredito que é algo bem relevante e que precisa ter esse investimento, porque senão você tem a empresa e não tem a mão de obra qualificada, né? Sim, porque o investimento da empresa nisso também ia requerer que eles fizessem também um estágio lá também, né? Com certeza. De uma forma, então teria que estar ali tudo linkado mesmo, né? Sim. Ali.
Por exemplo, nós temos, por exemplo, visto, por exemplo, que hoje tem chego alimentações, né, nas escolas. Graças a Deus, né, antigamente. E hoje já tem um nível de qualidade nessas alimentações, né? Assim, vamos manter isso, lutar para manter, ou seja, de uma forma com nutricionista, eu creio que deve ter isso já hoje, assim, já pensaram nisso, ou já viu no escopo geral disso? Até mesmo esta questão da merenda escolar, né, foi algo que trouxe uma polêmica bem grande, né, para o município, porque teve um problema bem grande, né, em relação a isso, mas há um contrato com uma empresa de fora. E muitas vezes esta empresa de fora, ela não vai saber a realidade, nem muitas vezes oferecer o que o município realmente precisa. Existem formas mais viáveis, mais baratas e mais nutritivas também, né? Então, acredito que é o momento de repensar esta oferta da merenda escolar, que é um direito dos estudantes, né? E que precisa ser mais viável e mais barato para o município também. A faixa etária que você vai, por exemplo, as escolas municipais, nós temos uma faixa etária menor, né, de idade. E a grande dificuldade hoje dessa faixa menor é que eles estão muito sedentários hoje, não estão? Sim. Assim, e a gente está tendo já problemas, acho que assim, né, no geral, acho que de ordem pública, né, eles com diabetes, obesidade, enfim, e não tem foco, né, dentro disso, em função, lógico, né, de estar centralizado no celular ou alguma coisa. Tem como a gente melhorar isso? Essa dinâmica para trazer eles para viver novamente, pro esporte, né? Para acesso, né? A possibilidades que tirem ali das telas. Eu acredito que isso é bem importante. É claro que tem as aulas de educação física, mas dá para expandir para projetos que envolvam o acesso a esportes, a outras modalidades, né? Nós temos vários ginásios aqui fantásticos, né? Sim. A estrutura daqui para esporte, eu nem sei se é tão quanto explorada quanto pela demanda, né? Se temos demanda para a estrutura que nós temos. Sim. Que E praças é muito, também, né? Praças, espaços, né? Públicos abertos, né? Isso precisa ser ampliado para a população, com certeza. Hoje em dia, esta faixa etária, conforme você mencionou, está muito nas telas, né? Sim. Então, se a gente não cuidar, passa-se o tempo e ali foi o dia, né? E nós acabamos perdendo os pensadores, né? Isso mesmo. Assim, daí eles andam como massa e não como seres indivíduos, né? Isso mesmo. Assim. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Em qual área do conhecimento você é professora? Eu sou da área de educação, então na universidade eu leciono as disciplinas relacionadas à educação, mas eu tenho aí uma especificidade que é a área de alfabetização. Então desde do meu mestrado, a minha dissertação já foi nesta área, eu sempre fui puxando as pesquisas mais para esta área, né? Então digamos que é meu forte, mas eu leciono outras disciplinas também. Entendi. E como que você vê, já que entramos nesse assunto de telas, hoje, como eu trabalho com adolescente, eu tenho a visão de adolescentes, né? Como ele acaba trabalhando com um público maior, ele também tem outra visão de uma mesma situação. E voltando nesse assunto de muito na frente das telas, né? De passar muito tempo num celular, num iPad, num computador, independente da fonte que seja. Como que você vê isso chega a atrasar o período de alfabetização das pessoas? Você, dado a sua experiência, você tem notado que, sei lá, as crianças elas estão ficando mais desconexas, mais difíceis de se concentrar? Sim, tem muitos estudos já neste sentido, porque a criança, quando ela fica muito tempo nas telas, nada mais é atrativo para ela. Então, só é atrativo porque realmente, né, a tela, o que a internet oferta é muito dinâmico, é muito atrativo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado porque senão ela não tem atenção o suficiente em outras coisas. Outro estudo também que tem se demonstrado como bem relevante é quando a gente acelera. Sabe quando põe lá no 2.0? Dos malefícios que isso traz para o nosso cérebro também. E hoje em dia eu vejo até pelo meu filho, né? Ele não tem paciência. Começa a demorar, ele já vai lá no 2.0. Porque é uma geração que está muito acelerada. E isso faz com que o cérebro se acostume a receber as informações de forma acelerada. Então, acaba sendo um complicador para que ele se relacione num ambiente mais tranquilo, né? Então, precisa cuidar com precisa ter limites o acesso a telas. Porque a qualidade, por exemplo, hoje
da compreensão deles acaba sendo menor, né? Isso mesmo. Eles têm informação, mas não conhecem, não aprendem, né? Sim. Na realidade. E também tem o outro lado da moeda, né? Não podemos afastar eles daquilo que é, né, a ordem do momento, né? Que é a tecnologia em si. Né? Então, criar esse... Porque você vai ter que... Nas escolas, nós temos que ter esses aparatos todo, né? Então, você acha que os professores estão capacitados para lidar com essa... De novo, falando o mesmo exemplo. Uma criança que passa 2, 3 horas vendo ali vídeo de 30 segundos e daí ela vai para aula e a professora tem que explicar às vezes 10 vezes a mesma coisa. Você acha que hoje os profissionais de educação estão... Principalmente na sua área de especialidade, né? Que seria a alfabetização. Isso. Então, você acha que os professores hoje eles estão aptos a ensinar dessa maneira? Eu não sei se teria que reajustar o jeito deles para eles serem mais rápidos e mais dinâmicos, que também não seria um lado ruim. De novo, olhando de fora, não sendo um professor, mas de tornar a aula mais atrativa, acho que seria... talvez um crescimento, mas você acha que hoje o profissional de educação, ele sai de uma faculdade de pedagogia, por exemplo, ele sai apto para lidar com essa dificuldade que ele vai enfrentar? Não é se ele vai ou não vai enfrentar, ele vai enfrentar, ou quando ele enfrentar, ele vai estar capacitado para enfrentar aquilo ali? Eu acredito que o professor ele precisa utilizar a tecnologia ao seu favor. Sim. Hoje em dia tem muitos recursos tecnológicos que vão contribuir com a aula, deixar a aula mais atrativa, muitos aplicativos, tudo isso até na alfabetização. Tem muita coisa que pode ofertar para a criança. Mas até não sei se vocês viram que está em discussão uma lei federal que proíbe geral o uso de celular no ambiente escolar. Estou torcendo para isso. E assim, e é o uso pessoal, né? Então, no sentido de, no intervalo, o estudante estar com o celular. Eu acredito que isso vem a favor do estudante, porque ele deixa de se relacionar. Quando a gente está ali no WhatsApp, o WhatsApp acaba nos roubando dos lugares, né? E esta interação, ela é muito importante hoje em dia. Então, eu sou a favor de não ter este acesso livre, mas sim do professor fazer uso ao seu favor, porque nós não temos como impedir que a criança, que o adolescente tenha acesso à tecnologia. Esse é o mundo deles, eles já nasceram neste ambiente, diferente da minha geração, né? Eu vi todo esse processo acontecer, acredito que o pastor Norton também. Talvez o BID já nasceu tecnológico, né? Então, não tem como a gente tirar isso de vocês, né? Faz parte. Então, nós sim temos que nos ajustar, nós é que temos que nos ajustar e fazer utilizar isso ao nosso favor para a aprendizagem. A necessidade de ter uma conexão com os pais ou com os responsáveis pelas essas crianças, né? Eu acho que a grande dificuldade da escola é esse distanciamento, né? Aluno, nota, boletim e não acompanhamento paterno-materno ou de um responsável pela criança, né? Tem como alinhar isso, apesar que, lógico, isso demanda vontade do outro, né? Do pai, da mãe, do responsável. Tem como ser atrativo isso, né? Por exemplo, nós temos visto algumas escolas de inteligência onde eles interagem com os pais e tratam os pais, reúnem os pais para falar sobre, né? Existe essa... Eu acho que isso é muito importante e hoje em dia tem também muitos projetos que podem ser implementados nesse sentido, como uma escola de pais, reuniões formativas para os pais, porque nós vemos uma geração de pais despreparados também para lidar ali com os conflitos, né? Você que trabalha com adolescente, você lida diretamente com isso, né? Então, a escola ela pode também auxiliar nesta estruturação, neste relacionamento dos pais para com os filhos, auxiliá-los a como lidarem ali com as demandas da faixa etária, que nem todos têm o conhecimento. Então, eu acredito que há muita coisa que pode sim ser feita pela escola. Porque daí pode ser ajudar um pai que não foi preparado para isso, né? Que esses pais que aconteceu, né? De ser pai, na realidade nunca, o pai dele não ensinou ele, né? Os caminhos, enfim, a sociedade. Alguém não ensinou, né? Então, mas isso não nos isenta de assumir
assumiu, né, o fato de aprender para melhorar a circunstância ali. Então, eu acho que isso é bem relevante né, nesse contexto. E saindo dessa idade, os mais velhos, né, por exemplo, assim, como nós temos estruturas hoje, acho que o nosso problema na cidade não é falta de escola. Né? Não é falta de escola, mas é usar os espaços escolares para melhorar a vida do cidadão de São José. Sim. Tem algum pensamento quanto à alfabetização, que é a tua especialidade, para os mais velhos, para aqueles que tiveram que trabalhar para comer e não tiveram, né, a oportunidade de estudar na hora certa, mas ainda estão vivos e podem estudar e devem estudar, né? Todo mundo deve estudar. Seria a EJA, no caso, né? A Educação de Jovens e Adultos, neste sentido que o senhor pergunta, né? Sim, acredito que esta oferta deve ser ampliada no município. Hoje nós vemos uma oferta maior aqui pelo Estado, mas também é bem pequena. Então, quando a gente fala da oferta, também é o incentivo. Eu falo até como pastora. Na minha igreja, eu tenho pessoas na minha igreja que não são alfabetizadas. E a gente vê a dificuldade, né? Às vezes, até para fazer a leitura até da Bíblia. Eu tenho uma senhorinha que não é alfabetizada, eu vi que ela, às vezes, ela chega e simula que está lendo, né? Porque ela talvez se sinta excluída daquele momento. Então, é um cuidado que a gente precisa ter com estas pessoas. E imagine a dificuldade, né, para tomar um ônibus, né? Mas a cidade pode fazer mais no sentido de divulgar, de conscientizar que ainda é possível, que mesmo na velhice, que mesmo de repente numa idade tardia, é possível ainda aprender. Então, aumentando a oferta e também a conscientização a este respeito. Então, nós temos públicos jovens, né, crianças jovens, melhor idade, e temos os neurodivergentes, né? Que hoje a pedagogia ainda não tem um material, por exemplo, assim, que dá para ser... É muito novo, é muito esforço, graças a Deus, por aqueles que estão se esforçando, né, para escrever uma forma didática disso, né? Tem algumas escolas que já tem, né, a pessoa que cuida e acompanha dentro da sala, né? Tem como fazer isso, multiplicar um pouco mais isso, e também entender, né, os diagnósticos, que alguns diagnósticos vêm que são errados, errôneos, né? Sei lá, dentro da psicologia, né? Dentro da escola, para fazer os diagnósticos corretos. Eu vejo, sabe, Pastor Norton, esta questão da inclusão como uma fragilidade bem grande do nosso município. E nós precisamos ter consciência disso, que não está bom e que pode ser melhor, e que estas famílias estão sofrendo muito. Estas famílias sofrem por falta de acesso, por falta de direitos garantidos, desde o diagnóstico, conforme o senhor mencionou. Eu tenho famílias que eu conheço que estão há 3 anos esperando sair um laudo de uma criança, porque não tem o neurologista no município que atenda pela saúde, que atenda no AMA também, que tem ali o espaço destinado a este atendimento, mas não tem o profissional, não tem o neurologista. Então não resolve o problema, né? O único profissional que pode fazer a emissão de um laudo é o neurologista. Eles esperam por muito tempo e, tendo ainda o diagnóstico, eles estão com falta de remédios, estão com muitos direitos que não estão sendo realmente garantidos. Daí, quando vai para a escola, eles também têm o direito ao atendimento educacional especializado, que é o profissional que vai dar aquela atenção para esta criança que precisa de um apoio maior. Ela precisa... para que ela também se desenvolva e tenha esse direito. Mas isso também não tem acontecido. Quando tem um profissional de apoio, ele está atendendo várias crianças, às vezes até 4 crianças na mesma sala. E por lei, ele tem a garantia de ter o atendimento exclusivo. Então, é uma criança que tem o laudo ali de autista, ele tem, por lei, este direito. Então, o nosso município, a gente precisa ter uma atenção muito grande em relação a esta questão da inclusão. Inclusive, é uma das nossas bandeiras de campanha, porque nós entendemos que são as pessoas que mais precisam, e nós precisamos lutar por eles. Com esse hospital novo que vai surgir, não sei se, né, vai estar pronto até então, né, no fluxo do mandato, né, vamos supor que, né, foi eleita e tal, e vamos ter lá um hospital. Então vamos ter um espaço, né, ali. Seria um local
para colocar as clínicas especializadas, que nem o AMAS, que nem outras, né, que tem outras instituições que já estão inseridas aqui, ainda não tem o apoio, não tem a capacidade financeira para trazer um profissional para isso aqui. Eu ainda não sei exatamente a proposta deste novo hospital, se vai ter alguma parte ali direcionada para este atendimento, a gente ainda não tem o conhecimento do projeto. Mas se estruturassem melhor o AMA, eu acredito que seria um excelente atendimento para a população, porque já tem um espaço específico para isso. Agora precisa trazer neurologistas para o município, precisa abrir concurso, precisa pagar este profissional. E só lembrando que o nosso município é a segunda maior arrecadação do estado do Paraná. É a segunda maior. Então, é uma questão de prioridade. Então, verbas nós temos. Verba tem. Okay. Então, é uma questão de priorizar. Priorizar a educação, priorizar a inclusão da pessoa com deficiência. São questões que a gente vê que não tem tido a devida prioridade. Mas poderia ser também terceirizado, né? Sim, também poderia ter um convênio. Isso, um convênio terceirizado. Desde que atenda a população, a forma eu acredito que precisa ser estudado, mas o acesso precisa chegar. Por exemplo, nós temos aí, falando, né, da neurodivergência, nós vamos ter as mães, sim, normalmente, que param a sua vida para viver em função, né, deles em si. Tem como ver o todo, ou, por exemplo, como vereador, você tem que olhar a educação e focar ali, e é mais difícil chegar até esse todo dela, né, de cuidado, enfim, nas mães ou nos pais, né, também, porque, mas normalmente os pais, né, acabam, infelizmente, né, deixando as mães com esse peso. Geralmente é a mulher, né, que fica com esta responsabilidade. E são mulheres que muitas vezes até adoecem pela correria, pela carga que levam, né, e também muitas vezes a dificuldade financeira, porque muitas deixam a sua vida profissional para atender a criança. Precisa ser feito algo também por estas mães. Eu participo de alguns grupos de mães atípicas e é algo que não é específico de uma ou de outra. É uma realidade geral. São muitas demandas e estas famílias, em geral, estão sofrendo bastante. Então, é a questão de também oportunizar algo a elas. Porque tem família que vai ter uma estrutura, de repente, sei lá, né, faz parte de um grupo de empresários, família de empresários, e outros que não têm. Sim. Né? Não tem esse recurso, né? Então o peso da responsabilidade acaba caindo sobre elas e elas se anulam, né? E aí vem vem a depressão, o estresse, enfim, toda essa gama de coisa que acompanha com os níveis de dificuldades maiores que a gente, né? Sim. Assim. E é uma demanda bem geral. E hoje em dia, olhando com o seu olhar de educação, hoje quais seriam as principais dificuldades e talvez possíveis soluções para os principais problemas voltados para a área da educação mesmo, né? Que é o foco da sua campanha, acredito eu, né? Quais seriam os principais, tanto desafios, por um lado, quanto as principais soluções ou possíveis soluções, né? Por outro. Além daquilo que nós já mencionamos, né? A questão da inclusão da pessoa com deficiência no ambiente escolar, mas de uma maneira geral também. Dentro da área da educação, eu colocaria como uma das maiores dificuldades a educação em tempo integral, que é algo que o nosso município não tem ofertado, e daí volta a questão da mulher, porque a consequência disso está recaindo sobre a mulher. A mulher, quando não tem a educação em tempo integral, ela acaba se anulando, então eu vou parar de trabalhar porque não compensa eu mandar essa criança para uma escola particular e ter que trabalhar e pagar a mensalidade da escola particular. Então, geralmente, isso acaba infringindo ali num direito da mulher de trabalhar fora, de ter a sua vida profissional, sua autonomia. A educação em tempo integral que eu falo é do 1º ao 5º ano. Tem uma escola integral no município inteiro, numa cidade deste tamanho. E também tem algumas vagas que são disponibilizadas, mas uma quantidade bem pequena por escola em algumas escolas. Não supre a demanda da população. Então, acaba impossibilitando a mulher de trabalhar fora para cuidar ali da criança. Quando ela assume de trabalhar fora, essa criança fica em vulnerabilidade. Ela fica em casa, no celular a tarde toda, ela fica na rua, ela fica exposta a qualquer risco. Então, é uma demanda bem grande que a cidade precisa dar conta e tem leis, né, tem uma lei federal que respalda que todo município oferte 50% de vagas em educação em tempo integral. E aqui isso não tem sido cumprido. E deixa eu perguntar já, você falando
citou um caso, talvez não seja isolado, né? Mas de mães que, pô, precisa sobreviver, Sim. então acaba deixando o filho de lado e tem que arrumar um emprego. Primeiro, isso configuraria como um abandono de incapaz, dependendo do grau de complexidade, né? Então, a gente sabe que todas as neurodivergências, elas têm um grau, né? Sim. Então, isso poderia se configurar como um abandono de incapaz, vamos colocar assim como acontece com idosos, com pessoas com deficiência. E a segunda coisa, a segunda parte da pergunta é: teria algum benefício, algum projeto que incentivaria as empresas, por exemplo, de São José, a contratarem essas mães ou darem preferência para elas, alguma cota, alguma coisa nesse sentido, para justamente auxiliar elas, porque, legal, se a criança ela já estuda em período integral, legal, ela já tem uma ajuda do governo. Sim. Agora, seria viável esse auxílio das empresas também em colocar algum tipo de cota para esses tipos de mães? Então, a primeira parte da pergunta, se configuraria ali algum abandono, né? Pela legislação, sim. A criança menor, ela não pode ficar sozinha em casa, mas trabalhar é uma questão de sobrevivência. E as configurações familiares, elas são diferentes. Nós temos muitas mulheres que precisam pagar o seu aluguel, que precisam trabalhar e que se ela não trabalhar, a criança não come. Sim. Simples assim, né? Então, muitas acabam fazendo isso e expondo a criança ao risco, né? E acabam assumindo aí este risco, esta responsabilidade, né? Esta questão da empresa, de repente, ofertar alguma cota, é uma iniciativa válida, com certeza, mas eu penso realmente, Bide, que esta responsabilidade ela é do município. Ela é do município. E o município tem que ofertar e tem verba e tem condições de ofertar. A educação em tempo integral é uma lei, conforme eu mencionei, uma lei é uma lei federal. O município precisa se adequar a esta lei e isso está tirando o direito da mulher. Então, é algo que nós precisamos lutar por isso, é uma das minhas bandeiras principais de campanha, porque eu entendo que eu estar nesta posição aqui, eu também represento mulheres, eu represento mulheres que precisam trabalhar, que precisam sobreviver, e eu estou aqui representando esta mulher que precisa dar conta e que quer que o seu filho fique bem. Não é uma escolha dela que o seu filho fique em casa exposto a risco. Ela quer que o seu filho fique bem, ela quer o melhor para o filho. Mas ela tem o direito de trabalhar e ela precisa trabalhar. Então, eu represento esta mulher e acredito que é uma das minhas bandeiras principais de campanha. Não só as empresas, mas há uma possibilidade também, de repente, do município absorver essas mulheres, né? Criar um nicho ali para que essas mulheres estejam, né, inseridas dentro da administração pública, né? Porque em vez dela vai trabalhar, dar expediente numa empresa, ela não pode dar na prefeitura, nas secretarias, enfim, em toda essa gama. Acho que dá para ser, penso, né, daqui de longe, né, que a gente fala de longe, a gente acaba pensando, né, nisso, porque se o município conseguir abraçar isso, né, dependendo, lógico, cada capacidade delas dentro das diretrizes, né? Sim. Tem umas que tiveram Formação, possibilidade que de se formar e são produtivas, né? A mulher é sábia e produtiva e vai adequar-se, né, realmente de uma forma muito, muito linda naquilo que vão fazer. Então, era uma coisa que dava para se pensar, né? Você levar, né, para quem for prefeito, enfim, para as cabeças pensar nisso, né? Absorver. Mas, em geral, assim, sobre tudo isso que a gente está discutindo, né? O que eu realmente penso é que dá para oferecer mais e precisa oferecer mais. Nossas mulheres não estão tendo seus direitos garantidos e as crianças estão em risco. E a gente precisa se atentar para isso. Por isso que é uma das minhas bandeiras principais de campanha. Esse seria o principal benefício, então, dessa parte de educação em tempo integral, né? Com certeza. E o acesso a eles, a cadeirante, como é que estão essas escolas? Olha, em relação à acessibilidade, eu vou dizer para você que eu não acho São José dos Pinhais uma cidade que é ruim em todos os sentidos em relação à acessibilidade. Eu acho que tem vários avanços no município. Eu posso até mencionar o Parque São José, por exemplo. Não sei se vocês conhecem ali. Tem uma área específica, até com
com brinquedos adequados ali para a criança que precisa da acessibilidade. O que eu acho que não garante é a questão da mobilidade urbana. Eu acho que isso não garante, porque convenhamos que muitas vezes a gente não tem nem calçada nas ruas, né? Sim, Então a gente também não é nem só o acesso ao cadeirante, às vezes está fragilizado no sentido geral, então isso precisa melhorar. Mas também tem coisas boas que precisam ser ampliadas. Porque aqueles que têm dificuldade de visão também, Sim. né? Vamos falar das calçadas, que nem, enfim, toda essa gama, né? Mas Sim. dentro das instituições, né? Por exemplo, os colégios novos, graças a Deus, eu creio que já tem um projeto. Já sai no projeto, né? Por exemplo, Sim. aqui o Pedro Bonk, o novo, você vai ver ali, pô, já tem um projeto Já todo, tem a um escopo, rampa, tudo, né? Já tem Ali. a barra no banheiro, né? Então geralmente as escolas novas já têm esta estrutura. Não que a cidade tenha como um todo, obviamente tem muitas melhorias a serem feitas. Então quer dizer que dá para focar naquilo que não tem, naqueles que não tem esse projeto pro novo, né? Sim, com certeza. Umas reformas. Com certeza. Ok. E no audiovisual também, né? A pessoa que não tem uma deficiência visual também, sim. acho que é muito, muito rico isso, Sim. né? Na coisa. E não afeta só um grupo de pessoas, só pessoas com deficiência visual ou pessoas com deficiência motora. Acaba agregando todo mundo, né? Até uma outra deficiência que talvez não seja tão abordada, até a obesidade. Pô, uma Sim, pessoa que tem dificuldade de locomoção, ela ainda consegue se locomover, mas uma simples calçada às vezes atrapalha ou faz ela cair um tombo e ter que recorrer ao sistema de saúde e demorar lá, sabe Deus quanto tempo. Sim. E olhando para sua campanha também fiquei interessado num assunto que você falou sobre a primeira infância. O que seria esse projeto? O que seria essa iniciativa sua? Tá. A questão da primeira infância é um olhar especial para a criança. Muitas vezes se tem a ideia de que a criança é o cidadão do futuro. Ah, o cidadão, né? Lá no futuro. Na verdade, a criança já está aqui, já é um cidadão. E ela tem direitos garantidos e precisa ter qualidade de vida. Então, ter um olhar específico para a primeira infância é no sentido de melhorar a qualidade de vida da criança na cidade como um todo, não apenas na educação, né? Puxando para a educação, a primeira infância, um dos agravantes que eu vejo é a ausência de vagas em creches. A primeira infância é a faixa etária de 0 a 6 anos. Né? Então, hoje nós temos em São José dos Pinhais 6.000 famílias que estão aguardando uma vaga em creche. Daí volta no assunto da mulher. Né? A mulher muitas vezes deixa de trabalhar porque a criança não tem a vaga na creche. E está aguardando. Tem famílias que a criança já está lá quase com 5 anos e está aguardando desde que era bebê. A vaga sair, até agora não saiu a vaga. Então é um problema grave do município que tem formas de melhorar. Digo novamente, dá para oferecer mais ao munícipe, mas a primeira infância, quando eu trago a bandeira da primeira infância na minha campanha, não é só pensando em educação, é pensando também em ter um atendimento pediátrico de qualidade no município, é ter mobilidade urbana que também auxilie a criança, é ter mais espaços públicos que favoreçam a criança, é olhar a cidade na perspectiva da criança, o que cada setor da cidade pode fazer pela criança, nós podemos fazer mais. Nós temos as praças em si, né? Fazer a praça é uma circunstância. Cuidar da praça Exatamente. é outra, né? Na realidade, então, a gente, quando passa, né, pela cidade, por todos são 51 bairros, 52 bairros, mais ou menos isso, né? Acredito que sim. Aí, então, passando por todos, se você ver, existem praças, existem espaços, né? Adequar esse espaço, por exemplo, uma criança, se você tiver com um brinquedo enferrujado, ela vai se machucar. Ela não sabe se defendendo, né? Principalmente na primeira infância, né? Quando não está na primeira infância, de 7 em diante, ele vai se machucar porque ele vai abusar mesmo. Porque ele é criança. Sim, exatamente. Né? Assim, mas quer dizer, vai ser menos, né? Vai se ferir menos se tiver bem pintado, se tiver com soldas no lugar, não tiver quebrado, enfim. Também depende da educação da população também, né? Como um todo.
né? Isso é importante, mas uma coisa que eu queria pensar com você, por exemplo, se nós não temos tempo integral, se nós não temos mobilidade, se nós temos crianças soltas, o acesso a eles, e hoje mais do que nunca no país inteiro, nós temos enxergado que eles começam no mundo das drogas, ou da bebida, ou do vício, muito mais cedo. E isso acaba interrompendo todo o projeto de vida. Sim. Né? E aí nós vamos ter gravidez com 12 anos, enfim. É uma gama de problemas que acaba somatizando no todo, né? Sim. Assim, então, eu creio que, né, usando uma frase tão antiga, né, educar a criança para não punir o homem, né, em si, eu acho que tem que focar realmente, né, nisso, porque aí tudo está supervisionado. Né? Nós temos guardas municipais, nós temos um povo de São José, que a diferença é o povo é bom demais, povo trabalhador, povo sério, povo, né, família, né? O povo de São José é bem família. Então, nós temos isso a nosso favor, né? Então, eu creio que fortalecer isso, as campanhas antidrogas, enfim, dentro desse... Como fazer isso dentro disso? Dentro desta frase tão importante que o senhor mencionou, né, educar a criança para não punir o adulto, né? Tem um projeto muito interessante que se chama ProERD. Já ouviu falar deste projeto? Não. Já. É um projeto bem interessante que existe em vários outros municípios e que nós poderíamos implementar aqui. É um projeto antidrogas, que ele atua na escola, é uma parceria, geralmente com a guarda municipal, e o guarda municipal vai para a escola, ele vai ali com a roupa, com a farda, e as crianças acham o máximo. E ele trabalha políticas antidrogas dentro da escola, e é muito importante que esta informação chegue primeiro do que o traficante, do que aquele que vai ofertar a droga, do que a má influência. É muito importante que chegue primeiro. Então, geralmente, este projeto acontece com o 5º ano, que é a faixa etária que está ali 9, 10 anos no máximo, e acredito que é uma faixa etária essencial para que chegue esta informação, esta conscientização, e já vai trabalhando na mentalidade deles e evita uma série de problemas. Eu participei enquanto professora em sala de aula desta faixa etária, os meus alunos participavam do ProERD. Eu sou totalmente a favor do ProERD e acredito que é algo que pode ser implementado em São José dos Pinhais e também favorecendo que as nossas crianças já tenham esta conscientização sobre a importância de se manter longe das drogas. Sabendo, né, como falando dos bairros, então tem bairros que são mais privilegiados e tem outros que já estão imersos nisso, né? Então, reverter aí vai precisar realmente de muito apoio, né? Sim. E aí, entrando no apoio, quais são as conexões que você já tem conexões aqui já fortes, um povo, né? Por exemplo, você representa a igreja, então já tem essa conexão, né? Nos bairros onde eles estão, os pastores que vão ter uma linguagem também a este favor, né? E dentro lá, assim, já tem cabeças boas ou estão pensando, tem um grupo bom que está disputando para chegar lá e juntos construir, porque sei que você pode levantar a bandeira, né? Mas a conquista vai ser de muitos, né? Sim, de muitos. Sim. Nós vamos entender ainda esta configuração de como vão ficar as cabeças, né, depois do dia 6, né? Mas existem boas ideias, bons projetos também, né? Projetos que visam o desenvolvimento da cidade. A gente precisa sempre pautar nisso. E acredito que se conscientizar que não está bom e que pode ser melhor. E deixa eu já entrar com outra pergunta. Entendemos sim que grande parcela disso é responsabilidade do Estado, certo? Sim. Mas, na sua opinião, não só como educadora, mas como pastora também, que então você tem os dois pontos, Sim. Você acha que a situação que a gente está hoje, não olhando só para São José, mas a situação da juventude como um todo, seria mais uma falha da igreja, por um lado, das famílias ou da educação? Isso seria um problema causado por quem? Eu acho que a gente vive uma desestrutura geral hoje em dia, né? Não dá para achar um culpado diante disso, né? Mas eu acho que a família também, a instituição família tem sido muito atacada e esta desestrutura da família tem causado uma repercussão grande na sociedade. Então é por isso que a gente sempre traz como bandeira também, né, a defesa dos valores da família, porque uma vez que a família está estruturada,
você consegue garantir muita coisa, né? Então a gente sempre repete, né? Deus, família, já colocando a família em segundo lugar, né? Pátria e liberdade, porque são princípios essenciais e nós estamos na defesa disso. Certo. E pode falar. Não, como conscientizar? Aí voltamos aos pais, né? Escola de sabedoria, Sim, paz, sim. enfim, esse foco novamente, né? Assim, temos que desenvolver e achar cabeças que desenvolvam, né? Então, quer dizer, a grande realidade é que nós vamos ter que unir, porque esse é um projeto maior do que um mandato, né? Maior do que vontade, maior do que... Né? Sim. É a família, que é o centro de tudo, né? É a primeira sociedade, a primeira, né? Em si. Então, na realidade, vamos ter que fazer muitas alianças, né? Sim. Qual o preço dessas alianças, assim, para você? Na realidade, preço de valores que você vai buscar dentro dessas alianças, de pessoas, né? E de políticos, né? E empresários, enfim. Eu penso que nós, falando aqui sobre família, sobre valores, né? Eu reforço que eu sempre acho que a educação moral dos filhos é uma responsabilidade da família, e a família ela tem o direito de ter suas próprias escolhas. E hoje em dia, na nossa sociedade, isso não tem sido garantido. Muitas vezes você tem suas escolhas pessoais enquanto família, e o seu filho ele vai para outros espaços, seja escola, seja em outros espaços que ele frequenta, e ele é ali absorvido por muitas outras ideias que não foi o que a sua família escolheu. Totalmente enviesada, né? Isso, ou uma militância política, ou alguma questão ideológica, isso tem acontecido muito. E a educação moral dos filhos é de responsabilidade da família, né? Então nós precisamos prezar por esses valores, né? Até mesmo você mencionou as alianças, né? Nós precisamos ter nossos valores claros, né? A política é um cenário que vem sendo corrompido, e a gente percebe esta corrupção já no início, quando alguém começa ali uma pré-candidatura. Já existe um grande interesse que aquela pessoa se corrompa, de que ela vá ali renunciar os seus princípios, os seus valores, que ela se venda, que ela compre voto, que ela venda voto. É um assédio em cima de quem entra nesta área, porque é um terreno de muita corrupção. Então, acima destas alianças, dessas parcerias, nós precisamos ter nossos princípios e valores cristãos muito claros, e não estar com o coração disposto a negociar isso em nenhum momento. E algo que eu venho assim me propondo até diante de Deus, falo como pastora mesmo, sabe? Desde o início da nossa pré-candidatura, nós sabemos que existem muitos jeitinhos brasileiros que podem ser dados, mas eu não estou negociando isso. Eu quero fazer tudo conforme a lei, porque a legislação está aqui para ser seguida. E nós, como cristãos, nós temos que ser os primeiros a obedecer à lei. Nós temos que ser os primeiros a querer não ser servidos pela sociedade, mas servir a sociedade. Nosso papel é servir. E nós estamos fazendo nosso possível, nos respaldando juridicamente, procurando maiores informações para fazer tudo conforme a lei. Por quê? Se nós abrirmos uma brecha para a corrupção, é uma porta que se abre e você, digamos que se acostuma, a sua equipe se acostuma em dar o jeitinho brasileiro. E a gente não pode se conformar com isso. É isso que a Bíblia nos ensina, a não nos conformarmos com essas questões. Isso é importante, porque como nós estamos falando de valores, né? Sim. E aqui a gente quer que todo mundo entenda sobre valores mesmo, né? Então, olhamos para a corrupção, não concordamos com ela, né? Então, nós temos que realmente ter esses filtros em nós, né? Que são inseridos primeiramente pela família, pela igreja, pelas escolas, né? Porque nem tudo na escola, por exemplo, são filosofias que não, né? A Bíblia até mesmo fala, né? Examinar e tudo retende o que é bom, né? E nossos filhos e netos, né? No meu caso, precisam passar por esses processos, né? Eles estão expostos à sociedade. Nós temos que lutar para que eles sejam protegidos dentro das escolhas, porque eles também são livres para escolher, né? Isso mesmo. Ali, na realidade, nada imposto, né? Isso mesmo. Mas sempre esse poder da escolha, livre-arbítrio, tem que estar sobre eles. A liberdade religiosa que nós tanto defendemos, que nós tanto falamos, né? Hoje em dia nós vemos muitos jovens, muitos adolescentes tendo vergonha de falar que são cristãos no ambiente escolar, porque ficam ali sujeitos a brincadeirinhas, a questões como se
se aquilo que eles estão falando não correspondesse mais a esse mundo. E eles têm a liberdade de crença. Então nós precisamos lutar pela liberdade religiosa. Isso é um princípio muito importante para nós. Eu posso fazer um comentário? Eu acho que, assim, a educação, ela demora um pouco para dar os frutos, certo? Então, vamos dar um exemplo. Hoje, o problema de criminalidade não vai ser resolvido com a educação. Sim. Ele tem que ser resolvido com a segurança, justamente por causa daquilo. Assim como o problema de saúde, uma pessoa que tem câncer, ela precisa do remédio agora. Só que a educação, ela é um projeto para o futuro. Sim. Então, como que a gente quer estar daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos, sim, como o município quer estar nesse período. E a gente, olhando, é difícil a gente achar pessoas que são referências para essas pessoas que estão vindo mesmo olharem. Porque, de novo, a gente pode voltar lá, falar que é culpa do celular, a gente pode falar que é culpa da família, e meio que parece uma cena de pastelão que todo mundo tá errando, não é realmente não tem um culpado específico. Cara, todo mundo podia estar fazendo mais. E essa falta de referência, ela muitas vezes afeta, porque a criança ela não sabe para onde vai, então qualquer coisa que chegar para ela vai fazer, certo? E olhando para você hoje como candidata, você teria algum político? Primeiro a gente pode falar de político, vamos fugir da esfera cristã, porque como bons cristãos a gente tem 500 pessoas da Bíblia que a gente pode olhar e falar, nossa, eu queria ser igual Paulo, igual Pedro, igual Jesus. Com certeza. Então, fugindo do âmbito da igreja, da Bíblia, você teria algum político que você se inspirava? Ou alguma pessoa que desponta na sociedade, talvez não como político, mas alguma outra pessoa que você se inspira? Olha, eu citaria aqui o Nicolas Ferreira, que acredito que é um jovem que tem seus princípios e valores bem claros e que também tem ensinado uma nova geração a se posicionar. Então, eu colocaria ele como uma referência. E dentro do âmbito em que nós estamos, eu gosto muito do trabalho que o pastor Gilson de Souza vem fazendo, sempre polido, mas sempre presente, sempre muito consciente. E também o nosso pastor Itamar Paim, que se colocou neste âmbito de cidadania sempre com valores e com firmeza, defendendo nossos princípios e valores. Então, são pessoas que eu carrego como referências, né? É claro que cada um tem o seu jeitinho, eu não tenho muito o perfil deles, tem um outro jeitinho, mas os princípios e os valores são os mesmos. Particularidades têm que ser nossas, né? Na realidade, não pode. Como ele falou sobre, por exemplo, isso precisa longevidade, né? Tudo precisa de longevidade. Um grande trabalho, ele não você pode ter um rascunho, você é uma construção, né? E como a gente fala da cidadania e, né, por exemplo, isso é fruto de uma escolha, né, de uma igreja, de você como candidata, né? Assim, as pretensões futuras são, tenho um mandato, lancei uma semente. Tá, e agora? Eu quero crescer na política, quero crescer, vou projetar isso. De verdade. É uma vivência, né? Eu vou ser bem sincera, eu não havia me imaginado em estar como candidata, mas eu estou servindo a uma missão que me foi dada, né, e estou fazendo o meu melhor dentro desta missão. E eu não tenho a certeza, acredito que se eu vou seguir uma carreira política, não sou alguém que tem uma carreira política, então a gente vai precisar esperar o desenvolvimento dos fatos para a gente, mas eu estou com o meu coração disposto a servir. Acredito que tudo que nós temos veio de Deus para nós e é para Deus. Então, a formação, as habilidades que a gente tem, tudo Deus que deu. Se Ele quiser usar isso nesta área, amém. Estou aqui à disposição. E é legal essa sinceridade, né? Porque tem muita gente que fala, né, vou fazer, você não viveu ainda lá. Sim, né? exatamente. Assim, mas a minha intenção é chegar lá e plantar uma semente boa. É fazer, né, a diferença, assim, e fazer um bom trabalho. E acho que essa realização é isso, né? Assim, como falar do futuro? Eu não sei, né? Não sei, né? Nós ainda que somos cristãos, a gente nem sabe. O meu objetivo é honrar
a confiança que me foi dada e fazer um bom trabalho, né? Cumprir com as bandeiras que eu me propus a fazer, porque são compromissos. Se eu estou dizendo que eu vou defender esses valores e até mesmo essas bandeiras, eu vou defender. Então, é algo que eu não saí atirando para todo lado. Vocês viram que eu não estou prometendo que eu vou construir um hospital, que eu vou fazer coisas que são responsabilidades do governador, do prefeito. Não, eu estou me restringindo a legislar dentro de uma área, de um campo que eu conheço. Eu só trouxe bandeiras que eu conheço. Então, meu compromisso está aqui. E se eu honrar com isso e fazer o meu melhor dentro disso, eu ficarei muito feliz. Você falou uma palavra muito bacana, né? Legislar. Assim, qual a função do vereador? O que o vereador consegue mudar, né, de lei municipal, enfim, né, como você usou essa palavra, né? O agente... Qual é essa relação? Olha, uma das principais funções do vereador é fiscalizar. Acredito que a gente não pode perder isso de vista. O vereador é o fiscal do executivo, então ele precisa ter isso sempre em mente. O legislar é você trazer algo que possa melhorar a qualidade de vida da população. Penso que aqui em São José dos Pinhais nós já temos até muitas leis. Até precisaria limpar um pouco, não tem tanta necessidade de criar tantas coisas, a não ser coisas que sejam relevantes para a vida das pessoas. Agora, tem muita lei que não tem sentido, não tem nada a ver, dia do não sei o quê, dia do não sei o quê. Isso não faz sentido. Então, é legislar em algo que vá melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ok, obrigado. Perfeito. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Nessa pré-candidatura, você tem, cara, N desafios que eu tô de fora, de novo, eu não sei, não tenho a menor ideia como que é você se candidatar pro vereador. Como que é esse processo? Como que é o processo de decisão de pautas e bandeiras que vão ser levantadas, a decisão de escolhas de um partido ou de filiação, ou essa questão de buscar votos, todo isso você conseguiria passar pra gente? Como que é uma pessoa que nessa eleição não tem mais concorrente pra você, quem era pra candidatar já candidatou. Sim. Como que uma pessoa que talvez tenha os ideais bem fortes nela e fala, não, eu quero lutar por esse motivo ou por essa causa, como que funciona esse processo até ele virar um vereador? Um candidato, né, no caso. Isso. Acho que você mencionou alguns pontos já bem interessantes, como a escolha do partido, né? Então, eu estou no PL, porque eu acredito que o PL é o partido que melhor representa a direita e os princípios conservadores. Então, por isso que eu escolhi o PL. Há muitas pessoas que não têm esta clareza de princípios e até mesmo de caminho. Então, às vezes, para a pessoa tanto faz estar num partido ou estar no outro. Eu escolhi realmente pelos valores que este partido representa, né? Agora, todo este processo de construção do projeto político, isso fica muito a cargo do candidato mesmo. Não tem ninguém, assim, a não ser que ele vá atrás de uma assessoria que faça, né, esse projeto. Mas, no caso, eu fiz uma escola de formação política, que se chama Renova BR. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. É até algo bacana para ser divulgado, até mesmo entre cristãos, porque é algo que só vem a contribuir. É uma escola de formação, existe um processo seletivo para entrar nessa escola, ele é bem minucioso esse processo, tem 7 etapas, e você ganha não tem custo algum, mas ele é bem concorrido para entrar. E você ganha toda uma formação política. Então, desde como construir um projeto político. Então, isso me ajudou muito. Todo projeto político que eu tenho foi respaldado ali no que eu aprendi nessa escola de formação. Então, eu aprendi exatamente a fazer um projeto dentro do que é a responsabilidade do vereador. Não ficar viajando, né? Propondo coisa que o prefeito vai fazer ou coisa que não está ao alcance do vereador. E também a ter um norte, ter um caminho. Não adianta eu sair atirando para todo lado. Eu preciso ter uma pauta, uma área e seguir. É claro que o vereador, ele vai correr atrás da pavimentação, ele vai correr atrás da iluminação, de alguma demanda do bairro que surgir. Este é o papel do vereador, ele vai servir a população, sem dúvida. Ele não vai ficar só no que ele propôs a fazer, mas ele precisa ter um caminho e algo claro sobre o que ele representa, até mesmo para transmitir esta mensagem para o povo. E essa, que nem você falou assim, cuidado do bairro. Por exemplo, você é da Cidade Jardim, né? Tá, mas tem bairro lá, né, na divisa, lá com, com a Fazenda Rio Grande, né? Vocês vão rodar
há uma rodagem, depois, né? Hoje há uma rodagem. Hoje já existe essa rodagem. Sim. Depois o vereador roda também para ver essa demanda, ou cria escritório, tem ouvidoria, como é que chega a demanda do bairro ao todo, tem né? estratégias bem interessantes e até mesmo como nós temos eleitores de diversos bairros, então acredito que eles vão trazendo as demandas e ainda bem que a internet nos auxilia bastante nisso. Mas também há a possibilidade de um gabinete itinerante, de ir ver as demandas da população, mas é importante não servir a um único bairro. Eu sei que tem vereadores que se candidatam com esta bandeira, né? Eu vou ser o representante aqui deste bairro. Aqui é muito comum em São José, mas eu não tenho isso por bandeira, de ser a representante de um único bairro. Até mesmo que você representa uma igreja, né? Uma ideia de uma igreja, né? Isso, então que está todos os bairros precisam e eles têm particularidades. A zona rural, conforme você mencionou, tem particularidades imensas. Então, acredito que todos precisam ser atendidos. Certo. E não tava na escopo. Vou fazer uma pergunta que eu fiz para os outros entrevistados e gostaria de fazer para você também. O que você consideraria ao final desse mandato, caso foi eleita, legal, cumpriu os 4 anos, o que seria o balizador de você falar, nossa, eu tive um mandato bem sucedido, ou vamos parafrasear Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. O que seria para você o balizador de, cara, sucesso dentro do seu mandato? Olha, eu acredito que se manter firme nos nossos princípios e nos nossos valores, sem negociar, e defender aquilo que nós estaremos lá para fazer. Então, este é o balizador principal, né? E, além disso, também servir dentro daquilo que eu me propus a fazer, defendendo com qualidade, com excelência essas bandeiras e também servindo as pessoas que me colocaram lá. Acredito que o eleitor, se ele põe um vereador ali, ele precisa ser atendido. O vereador é a voz do povo. Então, se eu tiver servido a população e melhorado a qualidade de vida da população, eu vou ter feito um bom trabalho. Que bom, é bom saber disso, né? Porque, na realidade, essa você não pode se perder porque Isso você mesmo. vai passar 4 anos em outro ambiente, né? É assim, isso muito me agrada, né? Ouvir essa determinação. Então, já direcionando para o final, gostaria de perguntar, você ainda está aceitando sugestões? Como que o pessoal que está ouvindo você fala, nossa, eu tenho um problema que talvez possa ajudar um pouquinho, ou eu tenho talvez uma demanda que ela não olhou por essa ótica. Você tem uma assessoria que consegue captar isso para você? Com certeza. Ouvir é muito importante. Acredito que a principal função do vereador é ser este ouvido da população, porque nós não vamos conseguir identificar o que está faltando. Precisamos ouvir o povo para que o povo traga essas demandas. Então, a melhor forma de acesso ainda neste processo de campanha é o próprio Instagram. Se pudermos aqui mencionar, posso mencionar aqui minha rede social? É Pastora Adriana Rocha, pastora com PRA. Então, PRA Adriana Rocha. Qualquer coisa tem lá. Olha só, fica fácil aqui, né? Mas é só me mandar uma mensagem ali inbox e também é uma forma de trazer contribuições. Em todas as visitas que eu tenho feito, eu sempre escuto bastante e isso tem muitas coisas que a gente nunca tinha pensado e que são ideias muito boas, sempre contribuem. Show. E o que eu ia falar agora? Esqueci. Na realidade, ele queria as considerações finais. Na realidade, a gente agradece, né, a tua presença. E como nós falamos a vocês, né, ouçam boas cabeças, né, ouçam ideias boas. Né? Nós não pedimos voto, nós apenas expomos ideias. Né? A decisão sempre são das pessoas. Mas é necessário a gente ouvir bons projetos, uma visão, né, mais clara da cidade, do povo, das necessidades, né, enfim, né, ter coerência naquilo que nós vamos fazer. É muito importante, porque a gente decide a nossa vida e contribui decidindo a vida dos outros também. Né? Então, depois das eleições, nós já decidimos. Né? Então, podemos pensar antes
Isso mesmo. Assim, então, eu acho que é isso, né? Pastora, por favor, né, faz as considerações finais para eles. Eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo pessoas que querem se inteirar das propostas. Porque hoje em dia passou aquele tempo, né? Olha, vote em fulano porque tem que votar. Não faz mais sentido isso. Eu preciso fazer esta escolha e eu preciso entender que tem alguém ali capacitado para representar minhas ideias, meus princípios e meus valores. E quando a gente vamos nos colocar na função de um empreendedor, de um comerciante, um empresário, quando você vai contratar alguém, quem é que você contrata? Você contrata alguém que geralmente você se identifica com as ideias, com os valores, com os princípios e também que você identifica que é uma pessoa responsável, uma pessoa que vai honrar sua palavra e que vai cumprir ali com o que se propôs a fazer, senão você não vai contratar. Então, com o vereador é a mesma coisa, né? Então, eu estou colocando o meu nome à disposição para ser contratada para servir a cidade de São José dos Pinhais, né? E servir com alegria e dando o meu melhor, principalmente na defesa dos nossos princípios e dos nossos valores. Nós falamos sempre assim, investiga. Hoje é pública, né? Isso Uma pessoa mesmo. pública investiga. Isso Vai lá e mesmo. vê o que a vizinha dela fala dela, o que a igreja dela fala dela. Vai na igreja. Investiga, né? Pode investigar. Investiga, porque a gente não cria história, né? Assim, olha lá para quem vive, né? Perto. Então, acho que isso é interessante. Acho que é o melhor convite para a igreja, vai lá investigar ela na igreja dela. Oh, muito bom. Gostei da ideia. E, de novo, cara, se tua pauta é educação, cara, olhe para pessoas que têm uma história, toda uma proposta, toda uma vivência voltada para educação. De novo, não é votem nela. Quem tem que decidir é você que está em casa. Você que tem que falar, esse candidato me representa. Então, mas a eleição tá chegando aí. Esse episódio vai sair pertinho da eleição. Então, cara, coloque a mão na cabeça e fale, essa pessoa me representa, eu vejo nas pautas dela aquilo que eu vejo que eu preciso ou que minha família precisa. De novo, talvez não tenha uma pessoa dentro da família com algum tipo de dificuldade, com neurodivergência, ou não tenha casos na família, mas eu vejo que a cidade precisa disso. Legal, é uma bandeira que te representa. Então, coloque a mão na consciência e vote com sabedoria. Algum recado final? Até a próxima. Até a próxima. Algum recadinho final? Muito obrigada, Pastor Norton, Bide, a equipe de produção aqui também. Muito obrigada. Foi uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado para nós também. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E esse foi mais um CopitoCast.